Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 6 de maio de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Adorando o Criador. Nós estamos, na verdade, introduzindo a lição de número 7 do nosso trimestre. Antes de podermos, entretanto, analisar aqui o texto-chave e, ao mesmo tempo, fazer aqui essa introdução da lição, eu queria mandar um abraço muito especial para algumas pessoas e, ao mesmo tempo, aproveitar para poder orar por algumas pessoas que têm enviado os seus pedidos para a gente. Eu quero orar hoje especificamente pela Nelma Gomes, a Silvana Santana, a Neide Barbosa, a Estela Castelo, a Márcia Santiago e, ao mesmo tempo, a Silvana Freitas. E eu gostaria que você se unisse a mim para podermos orar por essas pessoas, bem como por todos os pedidos que têm sido enviados aqui para o nosso canal, e ao mesmo tempo pedindo que o Senhor Deus esteja conosco ao estudarmos a lição da Escola Sabatina desta semana. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem um propósito para nós. Vamos introduzir aqui o estudo da lição dessa semana, a lição de número 7, que tem sido uma bênção até aqui, a lição desse trimestre, e pedimos que o Teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Mas colocamos também as pessoas que enviaram aqui os seus pedidos para esse canal e pedimos que o Senhor possa estar com cada uma delas, respondendo de acordo com a Tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, o texto que serve como base para o nosso estudo dessa semana encontra-se em Apocalipse capítulo 4, verso 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Você já sabe que nesse trimestre nós estamos estudando sobre as 3 mensagens angélicas. E mesmo quando vamos para Apocalipse no capítulo 14, nós encontramos que é onde vai aparecer ali os 3 anjos voando com grande velocidade pela terra, anunciando o evangelho eterno, dizendo a todos: temam a Deus e deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Na semana passada tivemos a oportunidade de entender que dentro dessas 3 últimas mensagens de advertência à humanidade, o último chamado ao arrependimento que o Senhor Deus tem feito à humanidade, encontramos a ideia ou a noção de que um juízo está acontecendo. Vimos, inclusive, na semana passada, que esse juízo ele começou em 1844. Em que momento estamos desse juízo? Bom, não fazemos ideia, mas podemos imaginar que já estamos na fase final desse processo. E quando o último caso for analisado no santuário celestial, então Jesus se levantará e dirá: está consumado, está feito. E então, a partir desse momento, cada caso terá sido decidido para a vida eterna ou para a destruição eterna. É o último período de graça que Deus tem para poder oferecer à humanidade. Estamos vivendo, portanto, o tempo mais solene da história. E exatamente nesse tempo, e aqui a gente tem que gravar bem essa mesma informação, exatamente nesse tempo, enquanto o Senhor Deus estava trabalhando para poder tentar fazer com que a mensagem, ou essa mensagem chegasse a cada tribo, língua, povo e nação, porque essa é a mensagem que aparece ali em Apocalipse 14. Essas 3 mensagens angélicas, ou a mensagem de que a hora do juízo chegou, de que nós devemos adorar a Deus como Criador do céu e da terra, enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto a trindade do mal está agindo para poder tentar, de alguma forma, desencaminhar as pessoas do caminho do Senhor Deus, o Senhor Deus ele tem apregoado através das gerações que têm se seguido, desde que esse período em que o juízo estaria acontecendo no santuário celestial, e ao mesmo tempo a humanidade deveria se preparar para a chegada de Cristo Jesus, porque é exatamente isso. Terminou o juízo no céu, Cristo Jesus retorna para poder buscar o seu povo. Que tipo de pessoas nos convém ser? Pedro responde: pessoas que vivem em santo trato e piedade e que aguardam e apressam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto essa mensagem está sendo pregada, e você sabe perfeitamente que ali pelos idos de 1830, mais ou menos, a década de 1830, na América do Norte, começa um movimento grande, dirigido por Guilherme Miller, pregando a iminência da vinda de Jesus, como desdobramento do movimento millerita, o movimento adventista do sétimo dia, ele continua pregando
de uma maneira muito intensa, focado principalmente nas 3 mensagens angélicas. A hora do juízo chegou, o Senhor Jesus está desenvolvendo o juízo pré-advento no santuário celestial. Quando ele terminar, ele retorna à terra. Mas não apenas isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se levanta para poder mostrar que o Senhor Deus é o Criador. E por ser o Criador, ele merece o nosso respeito. Sabe? E é muito interessante, estamos falando ali da década de 1830, quando essa mensagem começa a ser apregoada na América do Norte. Aqui na América do Sul, até mesmo um padre chamado Manuel Lacunza pregava exatamente a mesma coisa. E existem movimentos que foram detectados tanto na América do Norte, enfim, em vários lugares do mundo, na mesma época. Por quê? Porque estava chegando o momento no qual o juízo começaria no santuário celestial. E um movimento mundial começa a ter lugar com ênfase na vinda de Jesus. Claro, a última fase de advertência para a humanidade havia começado. A última fase de graça da parte de Deus para a humanidade começou. O juízo está acontecendo no céu. Quando ele terminar, cada caso já foi decidido para a vida eterna ou para a morte eterna. Então há uma mensagem para ser pregada. E o que é mais interessante é que exatamente em paralelo com essa mesma realidade, eu ousaria dizer que algumas coisas aconteceram dentro do nosso mundo nesse mesmo período. Veja, a mensagem de que que o Senhor Deus deve ser reconhecido como Criador do céu e da terra, ela foi rebatida pelas forças do mal, eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Não sei se você tem noção, mas foi no dia 24 de novembro do ano de 1859 que Charles Darwin apresentou ao mundo, fez o lançamento da sua famosa teoria da evolução das espécies. Ele foi muito criticado na época, é bem verdade, mas na época ele se contrapôs totalmente à ideia da criação, à ideia cristã da criação. Enquanto na mensagem de Deus ao mundo, na última mensagem de advertência de Deus ao mundo, a mensagem está sendo, olha, Deus deve ser adorado. Ele é o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. E se Ele é o Criador, é o mantenedor, é Ele quem sustenta todas as coisas, Ele deve ser reconhecido como tal. E aí vem Charles Darwin para poder dizer, não, na verdade Deus não existe. O que existe é um processo de evolução que demorou bilhões e bilhões de anos, e de espécies menos desenvolvidas, toda a vida foi se desenvolvendo para chegar à diversidade que aqui se encontra hoje no universo. E nós somos fruto de um ciclo imenso de desenvolvimento para podermos chegar aonde somos hoje enquanto humanidade. Enquanto nessa última fase da história desse mundo, o Senhor Deus está enviando uma mensagem. Lembrem-se que Deus é o Criador e como tal ele deve ser reconhecido. O inimigo trabalha para poder tentar desacreditar a ideia de que Deus é o Criador. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender por que, dentro dessa última mensagem de advertência de Deus à humanidade, está a noção de que Deus é o Criador. Por que é importante adorá-lo como tal? Bom, como, dentro do contexto do grande conflito, reconhecer a Deus como o Criador pode fazer a diferença. Essas são algumas das respostas que vamos procurar no nosso estudo dessa semana. Eu posso garantir a você que o nosso estudo valerá a pena. Eu estudo a lição? E você?